Outro dia eu estava conversando com um colega de trabalho e eu me lembro que eu me referi a uma biblioteca como sendo uma API. Na nossa conversa eu falei algo como, a gente consegue utilizar essa biblioteca aqui como uma API para se comunicar com sistemas externos. Algo nesse sentido. E eu me lembro que isso causou uma confusão ali na nossa conversa, porque ele me respondeu algo como, ué, mas uma API não seria um servidor HTTP? E aí eu percebi que a gente utiliza essa palavra API praticamente todo dia, o tempo todo, mas tem muita gente que ainda utiliza essa palavra como se fosse um sinônimo ali de REST, JSON, HTTP. Porém, isso daqui são duas coisas diferentes. Elas têm a ver, né? Tem uma relação ali entre elas. Porém, API não significa REST ou HTTP, mas REST e HTTP são sim um tipo de API. Mas isso daqui é apenas a ponta do iceberg, né? E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui hoje. Esse vídeo vai ser curtinho, bastante simples, apenas para fortalecer o nosso entendimento aqui sobre essa palavra e para a gente destrinchar aqui esse termo, né, que parece simples, mas é bastante amplo ao mesmo tempo. E como você já deve saber, a palavra API significa Application Programming Interface, que basicamente ali vai significar um conjunto de regras e protocolos que vai permitir uma aplicação trocar informação ou fazer uma ação na outra aplicação. Então você tem duas aplicações ali, né, a aplicação 1 e a aplicação 2. A API vai simplesmente ser essa interface, esse mecanismo que vai permitir que esses dois componentes de software aqui se comuniquem entre si. E eu vi esse exemplo aqui de uma postagem do Reddit há um tempo atrás que me ajudou, né, a entender o significado de fato da palavra. E eu sei que é um exemplo um pouco fora da realidade, mas ajuda a gente também a entender o que não é uma API, né, que vai acabar ajudando também na definição do termo, né. Então, imagina que você precisa consultar ali quantos usuários tem no seu banco de dados. Então, você não vai ligar ali para o DBA ou quem quer que seja a pessoa que gerencia aqueles dados e vai perguntar, me diz aí quantos usuários tem na minha aplicação. Aí o cara vai olhar, vai fazer essa consulta no banco de dados, vai pegar a resposta e vai te responder, tem 3.000 usuários aqui nesse banco de dados. Então isso daqui não faz sentido, né, quando a gente está falando de aplicação se comunicando com outra aplicação. E eu sei que esse é um exemplo um pouco fora da realidade, né, mas de novo, apenas para a gente entender aqui, né, ajudar a entender a definição em si da palavra. Então, ao invés da gente ter essa comunicação aqui, quando se trata de aplicação, a gente teria uma comunicação da seguinte forma. A gente tem os nossos mesmos componentes aqui, né? A gente tem um banco de dados que a gente quer fazer a consulta e o nosso usuário, mas dessa vez o banco de dados ele vai fornecer uma interface ou uma API para que você possa se comunicar com ele, né? E aqui nessa API vai definir, né? Vai ficar todas as regras e protocolos de comunicação, né? Dizendo que, para você acessar os nossos dados, você vai precisar de credenciais, você vai precisar utilizar esse protocolo, rodar esse comando e você vai receber as informações no formato XML, JSON, que seja, né? Mas vai estar tudo definido aqui nesse protocolo. Só que dessa vez, ao invés de você fazer essa consulta você mesmo, você vai ter uma aplicação ali, um código que vai rodar essa query, né, para se comunicar com essa API, retornando os valores na forma que você precisa. E o interessante aqui é que você não precisa entender como que esse software, como que esse código funciona por debaixo dos panos, né? Você só quer saber de como que eu posso interagir com aquele software, né? Então, essa é até uma boa definição que a gente pode utilizar aqui, né? Uma API significa uma forma da gente interagir com algo sem precisar saber como que ele funciona por dentro. E tem muita gente, né, que hoje em dia ainda só associa a palavra API como sendo novamente um servidor HTTP. Porém, isso daqui é só um tipo específico de API, né, que são chamadas de Web API. Mas essa palavra aqui, application, significa qualquer software com uma função específica, né? Então é daí que vem a palavra application, né? Não necessariamente seria uma Web API, pode ser qualquer software que tenha uma função específica. Então tem vários outros tipos que a gente pode comentar aqui, né? Por definições de propósito, por exemplo, tem vários outros tipos de API. A gente tem as OS API, né? Que seria as APIs de sistema operacional, né? De Operational System, que vai permitir que ali as aplicações que a gente constrói interajam com o sistema operacional, né? Como acessar arquivo, mexer na rede, todos os sistemas operacionais, Linux, Windows, Mac, vai ter ali API que vai permitir as nossas aplicações se comunicarem com os recursos do sistema operacional. Outro tipo de API que a gente tem também, novamente, né, as Web API, que são as mais comuns da gente ver, que normalmente vão ser HTTP, REST, GraphQL, SOAP. E dentro dessas APIs a gente vai ter outras subcategorias também, né? Como APIs públicas, privadas, internas. Aqui tem uma infinidade de subprotocolos, né? De sub-API que a gente consegue listar
dentro dessa categoria aqui de Web API. O outro tipo que é bastante comum são as libs, né, ou bibliotecas, que vai fornecer ali funções pré-desenvolvidas para a gente poder utilizar. Um exemplo bastante comum, né, que a gente consegue listar aqui é o math.random do JavaScript, o FS do Node, o os.path do Python, a própria fetch ali do JavaScript para a gente poder fazer uma comunicação através de rede e até os próprios módulos que você cria no seu sistema interno ali, né, que tem funções definidas, pode sim ser considerado uma API, né, até porque os outros devs também vão utilizar aquele módulo sem ter que entender como é que funciona a lógica interna dele. E por último, tem um outro tipo de API também que é chamado de APIs compostas, né? Que não tem nada de especial nessa daqui, mas simplesmente significa que a gente pode combinar múltiplas APIs para fornecer uma interface única para a gente poder acessar. E o que tem em comum sobre essas APIs aqui, né, que todas elas são feitas para a gente consumir via código, né? E é daí que vem esse nome aqui, programming. Isso daqui significa simplesmente que foi feito para ser consumido via código. E se você tem uma aplicação ali, né? Na verdade, se você tem um website em que você precisa preencher alguns campos com informações, isso daqui que você vê na tela, nada mais, nada menos é do que a UI, né? A User Interface, que é a interface visual com a qual o usuário vai interagir. E na maioria das vezes, essa UI vai estar apenas servindo como uma camada de apresentação amigável que expõe as funcionalidades de uma API, né, para os usuários de uma maneira mais intuitiva. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem ali um campo de login, né? Você tem um e-mail e senha. Esses campos aqui, nada mais, nada menos é do que uma forma amigável da gente apresentar o payload que a nossa aplicação espera, né? Que o nosso endpoint ali de login espera. Então perceba que um termo simples e amplo pode representar várias coisas, né? Então, enquanto a API é feita para ser consumida via código, a User Interface aqui foi feita para ser consumida pelo usuário, né? E os dois expõem uma interface ali de acesso para a gente conseguir fazer essa comunicação. Então perceba, né, que às vezes um termo simples que a gente usa praticamente todo dia como API acaba representando diversas coisas, né? E eu acho isso daqui fascinante, né? Principalmente essas partes aqui da biblioteca, porque imagina se toda vez que você fosse salvar um arquivo ali no disco, você tivesse que lidar com ponteiro, alocar memória, chamar funções do sistema operacional na unha. Ter essa reusabilidade aqui das bibliotecas dá um jeito muito padrão e simples da gente interagir com sistemas mais complexos, né? E outra coisa extremamente importante que toda API tem que ter é a documentação, né? Então, se você quer utilizar uma API sem se perder, a gente vai precisar de uma documentação ali decente, né? Seja um Swagger, funções tipadas, seja um README caprichado. Então, isso daqui é extremamente importante, né? Até porque nosso objetivo como engenheiro de software é entregar valor ao negócio de forma mais rápida e eficiente possível. E ter essas abstrações disponíveis acaba salvando bastante do nosso tempo ali no dia a dia, né? E é engraçado que esse termo aqui, abstração, ele é dois extremos, né? Existem pessoas que amam utilizar abstrações e também existem pessoas que odeiam tudo sobre abstração, né? E é por isso que no meu próximo vídeo eu vou falar sobre abstração, né? Quando que vale a pena utilizar e quando que não vale a pena utilizar, porque isso daqui demais pode acabar matando o seu software também. E para não perder esse vídeo, se inscreve aqui no canal que o próximo papo vai ser bastante interessante, né? E se esse vídeo também te ajudou a enxergar a API de uma forma diferente, comenta aqui o que mais te chamou a atenção ou compartilha também se você conhece alguém que vive falando API, mas nunca parou para pensar o que de fato significa essa palavra.